Olha, nós estamos diante da morte de uma mulher, né, que inicialmente foi dado como uma morte natural, causada pelo infarto do miocárdio, porém, logo pela manhã, quando a família soube, eles acharam que estava muito estranha essa história, porque o marido dela, atual suspeito desse possível homicídio, ele já tinha um atestado de óbito, atestando um infarto do miocárdio. Então, a família foi até a polícia, né? Quando ocorre uma morte, a polícia necessariamente tem que ser comunicada desse óbito, e a família comunicou à autoridade sobre a sua suspeita, que aquilo ali estava muito estranho. Então, o delegado, então, ele chamou a perícia, né? Então, quando existe a possibilidade de uma morte não ter sido natural, o delegado chama a perícia e automaticamente esse corpo passa por perícia no local e no IML, né? Nesse caso, a necrópsia ela é obrigatória. E foram então levantados elementos que suscitam um possível homicídio. Por exemplo, o sorvete que ela teria tomado antes de falecer continha zolpidem, um hipnótico indutor do sono, né? Por que esse zolpidem estaria ali? O depoimento do marido também levanta algumas suspeitas. Ele diz que ela tomou sorvete e faleceu no sofá, porém, quando a polícia chega, o corpo está em outro local da casa. Ela tinha também alguns ferimentos punctórios, típicos de injeção, colocados em lugares muito escondidos, no pé, por exemplo. E não tinha nenhum vestígio de que o marido, médico emergencista do SAMU, teria tentado reanimá-la, né? Então, são vários elementos associados à subtração de um outro medicamento chamado midazolam no local de trabalho dele, né? Então, são vários elementos que suscitam a possibilidade de um homicídio. E é isso que está sendo investigado na polícia. A principal hipótese levantada pelas investigações é que ele teria sedado ela com zolpidem e, na sequência, teria ministrado dois anestésicos, né, dois depressores do sistema nervoso central, que são o midazolam e o succitrate. E isso teria causado a parada cardiorrespiratória, causando a morte da vítima, né? Porém, esse caso ainda está em investigação. Nós precisamos de alguns outros laudos importantes, como o toxicológico, que vai esclarecer para a gente até mesmo intervalos de quantidades e a real causa-morte, né? Se foi uma parada cardiorrespiratória ou se foi alguma outra coisa que causou a morte da vítima. Mas tem muitos indícios que colocam ele numa situação muito complicada, correto, doutor Nabuco? Bom, correto, né? A impressão inicial, a gente sempre respeitando a presunção da Da inocência. inocência, tem que passar pelo devido processo legal, pelo contraditório, etc. Mas é evidente que a impressão inicial é bastante desfavorável a ele. Você tem uma série de elementos, de circunstâncias que somadas revelam um quadro desfavorável. A prova penal, a gente pensa sempre muito em prova como se fosse um elemento cabal e irrefutável, mas é sempre importante pensar na prova como conjunto probatório, conjunto de elementos que formam o corpo de provas, etc. Então, quando a gente analisa isso, tem um remédio no sorvete, tem um outro remédio na bolsa dele, isoladamente nada leva a ele. Ela poderia ter consumido aquilo, ela poderia ter se matado, poderia ser uma terceira pessoa, né? Elucubrando, eu poderia pensar em um monte de coisa, mas quando eu reúno todos os elementos, né, então ele tinha um remédio que não tem justificativa para que ele tivesse na bolsa, esse remédio tem um efeito lesivo muito grande, é capaz de causar morte, tem um remédio no pote de sorvete, precisa confirmar se ela de fato ingeriu, né, através do exame no cadáver, toxicológico, etc. Houve um assodamento na hora de fazer aparentemente o atestado de óbito, não houve da parte dele uma postura de tentar reanimar, massagem cardíaca, etc. Então o conjunto inicial, insisto, sempre respeitando a presunção da inocência, mas o conjunto inicial é desfavorável a ele, é bastante contundente nesse primeiro momento, e o coloca realmente como um suspeito do crime, uma situação bastante complicada para ele, né? Vamos concordar aqui com o doutor Nabuco que a gente precisa parar e pensar. Ele tem direito à presunção da inocência.
Mas ele também se compromete muito, porque uma pessoa que não deve nada, não fez nada de errado, deveria, no mínimo, né, chamar, falar, olha, levar. Ele é médico. Esse não é o caminho, Alessandra? Sim. E numa morte em que a pessoa falece naturalmente em casa, né, como você bem falou, sem acompanhamento médico, sem estar em algum tratamento, ou um médico que já presuma que ela causa morte, por exemplo, um câncer, problema cardíaco sério, problemas respiratórios sérios, essa pessoa ela é encaminhada para o SVO. Né? E me parece muito estranho que esse médico colega dele tenha assinado um atestado de óbito por infarto do miocárdio, sem saber o que aconteceu. Isso gera uma responsabilidade, inclusive perante o CRM, não é? Então, eu não duvidaria que esse documento tenha sido fraudado de alguma forma, em algum momento. Não é? Tá muito estranha essa história. Não, todo o contexto é estranho, né? Porque quando a gente já viu muitas pessoas que realmente não cometeram crime algum sendo colocadas como culpadas. Mas até até o gestual, né, a questão corporal das pessoas, ela é completamente diferente, né, da indignação, de eu não fiz nada, a pessoa tentar, ela querer de fato colaborar, não, eu estou aqui para colaborar, para a gente tentar descobrir o que de fato aconteceu, né, com essa pessoa. Mas aqui, no caso dele, é complicado, ele é médico. Ele tem um remédio que ele não poderia ter dentro da bolsa dele, né, aquele remédio não poderia estar com ele, não pode deixar o local, né, o hospital, ou seja, a ambulância. Encontrado um medicamento no sorvete. Tá difícil da gente... O comportamento dele não corrobora com a história. Eu já atendi inúmeros casos de morte em residência, homicídios e mortes naturais. Também muitas vezes acontece. O delegado fica em dúvida, não tem acompanhamento médico, faz o BO de morte suspeita, chama a perícia. O comportamento da família, né, normalmente a família está desesperada. Quando são pessoas idosas, que já têm algum problema, mas que não estão em acompanhamento, a família já se desespera. Uma mulher de 41 anos com um bebezinho de 2 anos de idade e esse marido não se desespera, a preocupação dele é conseguir um atestado de óbito? E aí, tem alguma coisa estranha. Mas qual é o papel do princípio da presunção da inocência nesse caso? O princípio da presunção da inocência, ele existe porque a experiência, a história mostra que é bastante frequente o erro judiciário. Então eu vejo, sempre digo isso, por trás de todo o erro judiciário teve inicialmente uma certeza, né, uma certeza da sociedade, muitas vezes que olha para aquele fato e condena antecipadamente aquela pessoa, a certeza de um juiz, que tinha certeza que ia condenar, que ele era culpado, e no entanto, posteriormente se revela que houve um erro judiciário. Né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando condena os irmãos Naves, por exemplo, o caso de 37 lá em Araguari, um caso famoso de erro judiciário no Brasil, eles tinham certeza que os irmãos Naves tinham cometido o crime. Eles não estavam nem lá, né? Exato. A vítima estava viva, né? A vítima apareceu viva, o Benedito, anos depois. Quer dizer, então, muita gente olha para a presunção da inocência e parece uma burocracia, uma mera formalidade. Olha, tem a presunção da inocência, mas ele é culpado. Né? Não, a presunção da inocência existe porque existe uma real possibilidade de que haja uma confusão inicial, que haja uma impressão inicial muito forte de que ele realmente foi o autor do crime e ele pode ser inocente. Então isso é sempre algo fundamental num Estado civilizado, num Estado democrático de direito, que exista o respeito, mas é muito difícil que nós, quando assistimos uma cena no jornal, na imprensa, que a gente coloque a presunção da inocência no nosso pensamento, né? Ou mais poeticamente a nossa alma. Na verdade, a gente acaba tratando esse princípio como uma mera formalidade, porque a tendência humana é a tendência de julgar, né? Julgar com severidade, de apontar o dedo. Então, eu brinco assim quando leciono sobre isso, eu falo,
basta você ver os ditados, os provérbios, você vai ver que o princípio da presunção da inocência não faz parte do pensamento cultural das pessoas, né? Porque a gente fala, onde há fumaça, há fogo. A presunção da inocência não, diz não. Eu preciso ter prova do fogo, não basta a fumaça, né? O caipira, eu sempre brinco, diz, se dizem que a vaca é malhada, pelo menos uma pinta ela tem. Também não é verdade, as pessoas podem mentir a respeito disso. Então essas metáforas mostram como a população não leva a sério o princípio da presunção da inocência. Então é sempre um cuidado que a gente tem que ter, né? É claro, a gente pode analisar um fato público como esse, pode fazer comentários, pode dizer que a suspeita é grave, mas a presunção da inocência não é uma mera formalidade, não é uma burocracia. Ela é uma real possibilidade de que o acusado seja inocente. Muito bom, tá vendo? Por isso que como é importante a gente trazer, né, pessoas inteligentes e que expliquem essas coisas para a sociedade, né? Como a gente de fato não tem todas as informações, esse caso ainda está em investigação, a gente precisa explicar isso para a Sim. sociedade também.